Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damiano. E serei o teu guia. Meus encontros com o sobrenatural começaram de forma inesperada. Trabalhando em um hospital, pensei que lidar com cadáveres seria a parte mais difícil do meu trabalho. Mas logo descobri que havia algo muito mais perturbador às espreitas nos corredores do hospital. Lembro-me vividamente de uma noite em que fui chamado para preparar o corpo de um falecido e transferi-lo para o necrotério. Ao chegar ao quarto, me deparei com uma cena que ainda assombra minha mente até hoje. O corpo estava desembrulhado e os olhos fixos diretamente em mim. Senti meu corpo gelar e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Não estava preparado para isso. Eu esperava apenas fazer isso das 8 horas às 16 horas e fazer meu trabalho sem nada externo emocionante acontecendo. Eu estava errado. Se você quiser contar uma boa história assustadora, onde você a ambientaria? A maioria das pessoas diria que é um cemitério. Mas que tal um hospital? É um lugar onde muitas pessoas vão e acabam morrendo e talvez onde alguns de seus espíritos possam permanecer. Me chamo Ricardo Oliveira, e essa história aconteceu comigo e com a minha irmã. Ao longo dos anos, esses encontros com o sobrenatural se tornaram mais frequentes. Em uma noite de plantão, enquanto caminhava pelos corredores do hospital, vi uma figura feminina olhando diretamente para mim através de uma janela escura. Não havia ninguém lá, quando olhei novamente, e um arrepio percorreu meu corpo. Corri de volta para o meu escritório, atormentado pelo que tinha acabado de presenciar. Outra vez, enquanto resgatava um falecido de um quarto, me deparei com uma mulher cantando uma canção. Mas só havia o falecido no quarto. Era uma cena que me deixou completamente atordoado e me fez questionar minha própria sanidade. Esses encontros me deixaram nervoso e arrepiado. Às vezes, enquanto caminhava pelos corredores vazios do hospital, sentia uma presença sinistra atrás de mim. Uma sensação de arrepios e um frio inexplicável me acompanhavam sempre que andava pelos corredores escuros. Percebi que o hospital, com sua história de vida e morte, era um lugar onde os espíritos pareciam permanecer presos, incapazes de encontrar o caminho para o outro lado. Essas experiências me fizeram questionar a natureza da vida após a morte e me deixaram com uma profunda sensação de medo e curiosidade pelo mundo além do nosso. Lá estava eu, deitado na cama, completamente apavorado com as coisas que presenciei. Quando uma luz forte refletiu em minha parede, não conseguia explicar de onde veio aquela fonte de luz, por que aconteceu e por que de repente estava congelando naquele quarto que não deveria estar tão frio. Fiquei ali imóvel, por um longo tempo, com medo de me mexer. Uma das razões pelas quais eu estava com medo de me mover é porque a única saída do quarto era passar mais perto, mas estávamos no 3º andar, num apartamento alto o suficiente para que a luz dos carros não alcançasse, e não havia luzes de rua naquela área para brilhar no quarto. Não havia explicação de como aquela luz poderia ter refletido lá. Eu não conseguia dormir nem por um minuto, pois não sabia o que estava vivenciando. Pensei que a última coisa que eu queria fazer era dormir naquele momento. Às vezes o medo acorda uma pessoa, e eu estava totalmente acordado, provavelmente poderia ter ido trabalhar naquele momento. Não acho que tenha sido a morte em si, apenas algo que não era amigável. Era uma daquelas coisas que eu nunca queria experimentar novamente na vida, pois uma vez foi o suficiente. Às 3h30 da manhã, eu acordei e olhei para o relógio. Vi a hora e rolei para olhar ao meu redor quando vi uma mulher parada ao lado do guarda-roupa. Ela parecia estar vestindo um suéter ou blusa laranja, e ao redor de sua cabeça havia uma aura de laranja, verde, roxo e vermelho muito claramente definida.
Engasguei ao vê-la e olhei para ela por um segundo, e ela ainda estava lá. Chamei minha irmã para acordar e disse a ela para acender a luz, pois havia algo ao lado da cama dela. Ela levantou e acendeu a luz, e a figura desapareceu. Fiquei claramente apavorado quando a figura desapareceu. Não desejo experimentar algo assim novamente. Minha irmã tem uma teoria de que a figura pode ser um dos espíritos que a seguiu do hospital para casa. Ela não ficou assustada com isso, como eu fiquei. Ela está mais em contato com o que está acontecendo do outro lado e não fica muito preocupada. Ela é curiosa sobre o que eu vi, e isso me deixou mais curioso e receptivo a outras coisas por aí. Naquela mesma semana, por volta das 23 horas, fui para o quarto para ir para a cama. Vi uma mão de criança saindo debaixo das cobertas da cama da minha irmã, e pude ver o contorno de uma cabeça. Fiquei atordoado ao ver aquilo e me perguntei de onde aquela criança vinha. Talvez fosse o espírito de uma das crianças com quem minha irmã trabalhou no hospital. Às vezes é melhor deixar tudo em paz e não perturbar o que está acontecendo. Estas experiências me deixaram mais curioso sobre o que existe do outro lado. Há algo definitivamente sobrenatural lá fora, algo diferente de nós mesmos, que existe em uma ligação misteriosa com outro plano de existência. Ainda me assustam, mas também me deixam intrigado e abrem minha mente para outras possibilidades neste mundo. Meu nome é Natália e trabalho em um hospital há algum tempo. Como vocês sabem, hospitais são lugares cheios de histórias, algumas delas até mesmo sobrenaturais. Apesar de ser bastante medrosa, sempre me interessei por essas narrativas, especialmente quando envolvem o ambiente onde trabalho. Recentemente, minha colega de trabalho Amanda, que também é técnico de enfermagem, sugeriu que eu compartilhasse algumas dessas histórias. Achei a ideia interessante, então decidimos nos sentar para tomar um café e trocar essas experiências. O ambiente hospitalar pode ser carregado de energia, principalmente para aqueles que são sensíveis a questões espirituais. Eu mesma, às vezes, sinto essa carga emocional presente em muitos casos. Vou compartilhar algumas histórias que ouvi ao longo dos anos. Graças a Deus, nunca tive uma experiência sobrenatural pessoalmente, e não pretendo ter, pois morro de medo dessas coisas. Sempre que preciso lidar com pacientes em estado grave, prefiro ter alguém ao meu lado. Por exemplo, quando preciso levar um paciente para um procedimento, nunca vou sozinha. E quando alguém está falecendo, evito ficar sozinha com o paciente, pois sinto muito medo. Uma das histórias que a Amanda me contou foi sobre um hospital antigo, que costumava ser um convento de freiras. Ela disse que uma vez um acompanhante pediu para trocar o soro de um paciente, mas na correria do plantão, as enfermeiras não conseguiram realizar o procedimento. Mais tarde, descobriram que o soro já havia sido trocado, mesmo sem ninguém ter visto nenhuma senhora no hospital naquele momento. Essa história ficou bastante conhecida no hospital, e há relatos de que uma senhorinha costuma ajudar em situações como essa. Outra história famosa envolve uma menininha que é vista em diversos hospitais. Dizem que quando ela aparece, alguns dias depois o paciente entra em óbito. É algo realmente estranho, mas já ouvi diversos relatos sobre isso. Trabalhei em vários hospitais ao longo da minha carreira, e sempre que conversamos sobre experiências sobrenaturais, essa menininha é mencionada. Alguns familiares de pacientes em fase terminal dizem que o paciente falava que estava com vontade de comer uma macarronada, por exemplo, e esses pacientes antes de entrar a óbito diziam a seus familiares durante a visita que uma senhora levou a macarronada. Outros relatam que uma mulher toda de branco iria até seus quartos e ficavam conversando durante um bom tempo. O detalhe é que ninguém poderia entrar lá fora dos horários de visita. No hospital, também ouvimos relatos de coisas estranhas acontecendo, como televisões que ligam e desligam sozinhas nos quartos de isolamento, mesmo sem controle remoto.
Em algumas situações, pacientes já falecidos são vistos monitorando a saturação de outros pacientes, o que é bastante assustador. Uma vez, durante o banho de um paciente, uma mesinha simplesmente caiu, o que foi bastante assustador, pois não havia motivo aparente para isso acontecer. Eu sempre fui uma pessoa espiritual, assim como minha família. Nosso lar sempre foi permeado por uma aura de sensibilidade espiritual e muitos de nós tinham um terceiro olho aberto para o mundo além do nosso. No entanto, minha irmã era cética, não acreditava em espíritos ou entidades sobrenaturais. Tudo mudou quando passamos por uma experiência que abalou suas convicções. Foi durante uma viagem em família para uma pequena cidade costeira do Brasil. Nosso tempo lá foi tranquilo e agradável, até o momento em que nos preparamos para partir. Enquanto carregávamos as malas no carro, algo parecia fora de lugar. Um sentimento de apreensão começou a pairar sobre nós. A viagem de volta para casa foi marcada por um incidente terrível. Testemunhamos um acidente horrível na estrada, deixando-nos abalados. A atmosfera sombria nos seguiu até chegarmos em casa. Naquela noite, senti uma presença estranha ao meu redor, mas atribuí isso ao cansaço. No dia seguinte, no trabalho como garçom, as coisas começaram a ficar estranhas. Clientes pareciam hostis, objetos caíam sem explicação e uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Esses eventos inexplicáveis continuaram, e eu sabia que algo estava errado. As noites se tornaram ainda mais perturbadoras. Eu experimentava paralisia do sono, e estranhos murmúrios ecoavam ao meu redor. Uma sensação de ser observado me consumia, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Em uma dessas noites eu vi um ser grotesco, sem olhos e com uma boca distorcida, parecia se mover em direção a mim. Sua presença era sufocante, e senti meu corpo congelar de medo. Tentei gritar, mas nenhum som saía. Foi então que minha irmã teve um sonho perturbador. Ela viu o que acontecia comigo enquanto dormia, uma conexão entre nossas mentes em meio ao caos espiritual. Ela acordou em pânico, percebendo o perigo iminente. A viagem de volta para casa após aquele dia fatídico foi permeada por uma atmosfera pesada. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, mas dentro do carro, reinava um silêncio perturbador. As imagens do acidente na estrada ainda assombravam nossas mentes, deixando-nos em estado de choque silencioso. Ao chegarmos em casa, a sensação de inquietação persistia. Enquanto jantávamos, trocando poucas palavras, podíamos sentir uma presença invisível ao nosso redor, como se o próprio ar estivesse carregado de energia sombria. Mesmo depois de nos recolhermos para a noite, o sono não veio fácil. Cada noite trazia consigo novos tormentos. Eu me encontrava preso em um ciclo interminável de paralisia do sono, onde sombras indistintas estavam ao meu redor, sussurrando palavras estranhas em meus ouvidos. Por mais que eu tentasse lutar contra isso, era como se estivesse mergulhando mais fundo em um abismo de terror. Minha irmã, que antes era cética em relação ao sobrenatural, começou a ter sonhos perturbadores. Ela via imagens vívidas do que acontecia comigo durante esses episódios de paralisia, testemunhando o horror que eu enfrentava enquanto meu corpo dormia. Desesperados por uma solução, procuramos ajuda, um padre respeitado na comunidade. Ele conduziu uma série de orações e rituais de proteção, mas nada parecia ser capaz de dissipar a escuridão que nos cercava. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Foi então que decidimos recorrer ao último recurso, um exorcismo. O processo foi intenso e angustiante, cada palavra de poder pronunciada com fervor enquanto lutávamos contra a entidade maligna que havia se apossado de nossas vidas. No final, quando a última invocação foi proferida, senti como se um fardo imenso tivesse sido retirado de meus ombros.
Uma sensação de alívio inundou meu ser, enquanto eu me via livre da influência nefasta que havia me assombrado por tanto tempo. Mas as cicatrizes emocionais daquela experiência permaneceram conosco, lembranças vívidas de um encontro com o sobrenatural que nos deixaram marcados para sempre. Nunca mais duvidamos da existência de forças além da nossa compreensão, e desde então, passamos a enxergar o mundo com uma perspectiva renovada, conscientes de que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais tênue do que imaginamos. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.